Sejam bem-vindos. Atrasou a live porque não estava conseguindo entrar. Não sei se é o sinal. Hoje está um pouco nublado aqui e provavelmente isso afetou o sinal. Mas eu quero compartilhar através dessa live alguns conteúdos, algumas reflexões. E você que está assistindo agora, compartilhe. Você que está assistindo pelo YouTube, compartilhe. Não vai ficar muito tempo esse vídeo no Instagram. Eu não deixo muito tempo. Eu faço as lives, depois eu excluo e faço cortes. E fica só no YouTube, porque eu me utilizo desse conteúdo para edificação das pessoas que fazem os meus cursos. Inclusive vou falar sobre eles agora. Eu tenho o curso Aprendendo a Pensar. Eu tenho o curso de mentoria, né? Que agora é Legacy o nome. E discipulados para membros de igreja, líderes de igreja. A gente trabalha com formação de líderes vocacionados. Então eu quero falar especificamente sobre isso. Você que é um pastor e você hoje tem uma igreja e você não está conectado, você não está ligado a nenhum ministério, você não anda ou caminha com alguém que possa te auxiliar, ser suporte para você no seu trabalho ministerial, eu te convido a nos conhecer e caminhar junto conosco. É muito importante que você ande com alguém. Tem uma frase que eu falava quando eu morava em Pernambuco. E é uma teoria que eu tinha, mas ela se tornou regra porque eu percebi que é um comportamento humano. Quem está com todo mundo, no final não está com ninguém. Porque geralmente, quando você se compromete com algo, acaba que você prioriza aquilo. E algumas das outras coisas, elas vão se tornando irrelevantes na sua vida. Então, se você quer estar bem com todo mundo, provavelmente você não vai ficar 100% com ninguém. Se você quer agradar todo mundo, no final das contas, você vai desagradar sempre a si mesmo e, consequentemente, as pessoas. Então é muito importante que você entenda para onde você está indo, aonde você quer chegar, qual é a proposta do seu ministério, qual é a visão, qual é o objetivo. Quando você vai na segunda-feira e você acorda e você vai trabalhar, aonde você está querendo levar essas pessoas que estão fazendo parte do seu ministério. E muitos dos líderes, eles não estão conseguindo encontrar, então eles estão procurando fórmulas. Eles participam de congressos, fazem cursos, mentorias, procurando uma visão, procurando algo para implementar nos seus ministérios, mas, no final das contas, eles não conseguem encontrar a visão que Deus tem para eles, porque a visão que Deus tem para nós é uma visão que Ele nos dá, e ela é relacionada, ela é proporcional à nossa identidade. Deus, quando nos criou desde a fundação do mundo, Ele estabeleceu o nosso nascimento para andar em algo que Ele já havia predestinado. Ele já havia determinado um propósito. E para esse propósito, determinada pessoa foi criada e nasceu. Então você precisa compreender isso. E nós ajudamos essas pessoas, nós servimos o corpo de Cristo principalmente dessa forma. Claro que todo nascido de novo prega salvação, batiza, né? Nós queremos ver salvação de pessoas. Mas a nossa formação de líderes tem como alvo, principalmente, que esses líderes sejam eficientes e eficazes na sua chamada, para que não só o corpo de Cristo seja edificado, mas também pessoas sejam salvas.
Quero falar também sobre o conflito que existe hoje. Não vou fazer roteiro, tá? Eu vou falar aleatoriamente para que depois eu pegue esses conteúdos e possa formar cortes de edificação, mas o conteúdo integral vai ficar no YouTube para quem queira assistir depois. Então, existe hoje um conflito, né? Antes, a guerra entre os irmãos eram doutrinárias, né? Denominacionais. Então, eu sou da igreja tal, e eu tô certo. Eu escutei uma vez, vou contar várias histórias aqui para vocês entenderem como Deus foi me levando e me trouxe até aqui para eu estar fazendo o que eu faço hoje. Então teve uma época que eu fui, acho que em 2012, eu fui para Marechal Deodoro, em Alagoas. E eu conheci um rapaz lá que ele trabalhava com revitalização de igrejas presbiterianas. Ele fazia parte de um presbitério e ele era contratado para ir para determinados locais e trabalhar com revitalização dessas igrejas. Alinhar a doutrina, né, encontrar aí o que a igreja precisava se estruturar, e esse era o trabalho dele. E ele tinha uma crença. Por que eu digo crença? Porque isso você não consegue se apoiar. Eu não consigo me apoiar na Bíblia para justificar isso que ele falou. Ele disse que os presbiterianos eram como se fosse a elite do corpo de Cristo. Como se os presbiterianos fossem detentores de uma parte da verdade que os tornava responsáveis por construir a verdade dentro do corpo de Cristo. Mais ou menos isso. Não lembro exatamente as palavras, mas é mais ou menos isso. É como alguns hoje enxergam os Estados Unidos, por exemplo, como polícia do mundo, né? É isso que eles, é um dos termos aí que se utiliza para os Estados Unidos, é a polícia do mundo, como se eles fossem responsáveis por manter o status quo, né? Para manter a democracia do mundo ou algo assim, como se eles tivessem sido constituídos por Deus para manter determinado padrão de governança. E esse rapaz me disse isso. Então, baseado nisso, nessa crença dele, automaticamente havia uma visão de inferioridade em relação a outros irmãos de outras denominações, como Assembleia, Batista, né, Congregacional, Pentecostal e tal. Depois, quando eu fui ficando, né, passando os anos, eu fui entendendo como funcionar aí o meio cristianismo protestante, eu percebi que havia uma disputa de verdade e acusações mútuas entre os reformados e os neopentecostais. Então, os neopentecostais são hereges, eles inventaram uma coisa nova, não existe isso que eles pregam, não existe ato profético, não existe oração em língua, isso já foi, já aconteceu. E eu percebi também que eu não conseguia interagir ou criar conexões com reformados e neopentecostais na mesma mesa. Dá para entender, né? É uma diferença muito grande entre a forma de pensar. Existe sim absurdos, principalmente do lado dos neopentecostais, desvios doutrinários absurdos, criações humanas, doutrinas humanas, existe sim, isso é uma verdade. Mas existe também incoerências e coisas que, apesar de serem consideradas fundamentadas na Bíblia pelos reformados, também, na verdade, é filosofia humana e é pensamento humano. E por que isso acontece? Eu já recomendo para você o meu livro, Maturidade para Romper. Tem 2 capítulos específicos que falam sobre isso que eu estou comentando aqui. Um deles é porque a nossa leitura da Bíblia, nós somos considerados ocidentais, né? O povo ocidental. América do Sul, América do Norte, América Central, as Américas, e uma parte da Europa é considerada Ocidente, porque tem uma parte que já é considerada ali do leste europeu para lá, né? Tem gente que considera aí já quase Oriente. Tem lá na Turquia mesmo, em Istambul, tem uma ponte que, se você de um lado da ponte é Ocidente, do outro lado da ponte é Oriente, é Ásia, né?
Mas o pensamento bíblico, apesar de ter sido escrito em grego, o original, ele vem de... As pessoas que escreveram, eles tinham uma mentalidade judaica, porque os apóstolos eram judeus, Jesus era judeu. Então a mentalidade é diferente, por mais que você talvez diga assim, não, mas a letra, você pode ler a letra e entender a mesma coisa. O filtro daquilo que você lê tem também o contexto cultural. Por exemplo, os ocidentais, que têm uma mentalidade mais semelhante ao grego, a origem de pensamento ocidental é grego, a gente tem uma tendência de separar as coisas. Então, por exemplo, calvinismo e arminianismo. Calvinismo, soberania de Deus versus responsabilidade humana. Arminianismo, né, soberania de Deus versus responsabilidade humana. Então há uma diferença na forma de enxergar isso. Por que criou-se essa diferença? Porque a leitura da soberania de Deus é feita com uma lente de separar conceitos, como se esses conceitos não pudessem coexistir na relação. Então há uma tensão entre esses conceitos que para o judeu pode existir. Apenas uma tensão entre eles, mas eles correlacionam e coexistem dentro de uma verdade. E o nosso pensamento tem dificuldade de enxergar dessa forma. Então, Deus é misericordioso, ou Deus é a ira de Deus, ou a misericórdia de Deus? A gente não consegue lidar com os paradoxos, a gente não consegue lidar com o paralelismo. Sempre a gente divide esses conceitos para formar sistemas de pensamentos. Por isso, a gente lê a Bíblia da forma tão complexa. E por isso há tantas divisões no meio cristão. Então, eu leio algo e eu separo os conceitos. A minha tentativa de estudar conceitos é separando. A do judeu é unindo os conceitos e formando uma coexistência em relação entre eles. Essa forma de pensar, essa mentalidade cultural, ela é um filtro para a forma que você lê a Bíblia. Então eu tenho um capítulo no meu livro falando sobre isso. Por isso que esse capítulo ele complementa um outro que fala sobre o efeito Dunning-Kruger, porque são dois cientistas, no caso porque eles fizeram essa teoria, né? São psicólogos, mas eles chegaram a esse estudo e formaram essa teoria de que quanto menos sabemos sobre um assunto, mais a nossa consciência diz que sabemos sobre ele. Ou seja, as pessoas mais ignorantes sobre determinados assuntos são mais confiantes sobre aquilo que elas falam. E as pessoas que conhecem profundamente aquele assunto, elas tendem a ser mais cautelosas com aquilo que elas afirmam. E isso é uma teoria, mas se você for observar nas relações humanas, acaba que elas se tornam uma regra. Porque hoje, pelo Instagram, por exemplo, o que nós temos visto? O que as pessoas dizem? Não importa o quanto você sabe, importa o quanto você parece saber. Quem trabalha com o Instagram, e talvez assista aqui esse corte ou esse vídeo, vai concordar, porque é isso que é ensinado. Não importa se você sabe ou não o assunto, importa você parecer que sabe. Porque se você parecer que sabe, você tem autoridade. Se você souber, talvez não seja suficiente para você ser considerado autoridade. Então, por exemplo, você pode ser considerado autoridade pelos números de seguidores. Você pode ser considerado autoridade pelo número, pela quantidade de engajamento, mas talvez você não seja considerado autoridade por realmente saber do que você está falando. Porque geralmente quem verdadeiramente sabe é muito mais cauteloso e criterioso com o conhecimento do que com a imagem do conhecimento. E hoje o Instagram está invertendo isso. Por que eu estou falando tudo isso? Porque infelizmente os cristãos eles estão sendo enganados, eles não estão mais preocupados com a verdade. Eles estão preocupados com o engajamento.
Porque na verdade é o engajamento que vai dar autoridade para eles e não a verdade que eles professam. Por isso, aí eu falei sobre as relações conflituosas mútuas entre as denominações, e hoje ela se expandiu para outro tipo de movimento. Agora as complicações, os conflitos acontecem entre pessoas que são consideradas, por exemplo, coaches. O nome hoje é coach e pastores. Ou seja, você vai na igreja e muitos pastores estão pregando contra, ou seja, uma mensagem de muitas vezes defensiva ou uma mensagem agressiva, ofensiva contra os coaches, em relação a eles estarem misturando verdades do evangelho com a justiça própria, ou a forma de fazer as coisas que não é pela fé, mas pelo braço, misturando fé com justiça própria. Realmente é uma grande confusão que está acontecendo, porque o fato de usar a Bíblia, o fato do coach ser cristão, o fato dele falar coisas da Bíblia não significa que ele tenha o filtro correto daquilo que ele está lendo. Porque se você ler a Bíblia com um filtro da fé, você vai entender uma coisa. Se você ler a Bíblia com o filtro da justiça própria, você vai entender outra. Então a interpretação e a profissão, né, a confissão, ou seja, a pregação da verdade, ela passa pelo filtro de quem está lendo. Por isso a necessidade da palavra revelada. Então, seja o coaching, ou seja o ministério, seja um pastor, ou seja um coach, sem a palavra revelada, sempre o filtro vai ser a pessoa que leu, entendeu e está professando aquela verdade segundo o filtro da sua mentalidade, principalmente cultural. E é isso que é muito difícil para as pessoas entenderem. O filtro da igreja era o seminário. E o seminário tem um tipo de mentalidade cultural, inclusive baseado nas raízes. Se ele veio dos Estados Unidos, se ele veio da Inglaterra, se o contexto cultural do lugar onde ele foi estabelecido, porque alguns seminários aí já passaram de 100 anos, então já houve mudança de mentalidade, mudança cultural. Então, é importante a leitura da Bíblia no contexto cultural, histórico, gramatical? Com certeza. Mas, sem a revelação do Espírito, vão ser formadas doutrinas humanas, porque foram interpretadas pela mentalidade intelectual daquele que leu e formou o sistema doutrinário. Por mais que a gente negue isso. Aí tem pessoas que dizem assim, eu lembrei daquele rapaz de Marechal Deodoro, porque na cabeça dele, os presbiterianos são a elite, são o que exerce a governança do reino de Deus sobre os outros. Na cabeça dele entrou isso. Por quê? Por causa da intelectualidade, por causa da... Realmente, a igreja reformada, presbiteriana, eles são realmente elitizados no contexto de estudo e intelecto. São elitizados. Por mais que a pessoa seja limitada, se ela decidir por ela mesma entrar pelo caminho, pela jornada de aprendizado, ela vai se tornar uma pessoa muito culta, intelectual e capaz, porque a formação é muito boa, a formação ela é robusta dentro desse meio reformado, principalmente presbiteriano. Então o que eu quero trazer aqui é que nem os reformados, nem os neopentecostais, nem os coachings estão certos ou estão errados. Cada um está fazendo a leitura da Bíblia segundo a sua própria ótica, segundo o seu próprio filtro cultural, a mentalidade, objetivos, por exemplo, expectativas. Qual a expectativa que a pessoa tem por Deus ou com Deus reflete na forma como ela lê a Bíblia. E a gente não aceita isso, mas eu usei aqui a teoria, né? O efeito Dunning-Kruger, eu usei isso, é algo que foi pesquisado e observado, de que quanto menos sabemos, mais achamos que sabemos, e quanto mais sabemos, menos achamos que sabemos, porque quanto mais profundo você vai naquela verdade, mais você percebe o quanto ela é profunda e o quanto você não alcançou tudo.
Mas quem vive na superfície acha que tem conhecimento de tudo, porque ele acha que é só aquilo ali, aquela verdade. Onde eu quero chegar com isso? Nós, como igreja, nós estamos errando quando nós atacamos os coaches. Porque os coaches, eles estão errando em vários fatores. Porque eu percebo os detalhes. Mas eles estão fazendo o que eles acreditam sem atacar a igreja. Pelo menos os que eu ouvi até hoje, pelo menos aqueles que eu tive relacionamento ou que eu assisti, eles estão fazendo um trabalho, entendendo que vão melhorar a sociedade dessa forma, e em alguns aspectos naturais, sim, tem melhorado sim, porque você abrir e expandir a mente das pessoas, trazer elas para um pensamento de prosperidade, para uma vida de serviço, uma vida de generosidade, você está favorecendo que a sociedade, pelo menos em termos de cultura e mentalidade, que ela cresça da forma correta. Mas a igreja, que deveria estar se preocupando em ser igreja, e eu me coloco nisso, porque eu sou do lado da igreja, ela está criando um conflito desnecessário. Por quê? Porque a melhor forma de você expor a sua verdade é você vivendo ela e os frutos da sua vida confirmando que aquela verdade é verdade. Então, se a igreja decidir fazer o papel dela, levar as pessoas para a expansão da mentalidade pela fé, mas também pelas ações no sentido da generosidade, da comunhão, da unidade, do pertencimento, do serviço. Se a igreja conseguir levar as pessoas para isso, é o testemunho de que nós estamos carregando a verdade de Cristo. Porque, no final das contas, temos visto dois extremos, infelizmente, é onde eu acredito que os coachings, eles têm arrastado pessoas da igreja para as mentorias. Por quê? Eu trabalho hoje com mentoria, com terapia e sou pastor. Eu posso falar sobre isso, como que realmente é o que acontece. Porque pessoas que fazem terapia comigo ou outras que fazem mentoria são pessoas que não suportaram ou não conseguiram, por limitações delas, ou por situações que elas passaram dentro de igrejas e ministérios, e elas não tiveram o suporte necessário para continuar a jornada. Então elas procuram uma mentoria, porque elas querem andar em algo, elas querem entender as coisas, elas querem melhorar a vida delas em todos os aspectos, emocionais, financeiros, e aí elas não encontram esse tipo de suporte em ministérios e igrejas, elas vão procurar uma mentoria, porque a mensagem que os mentores estão usando é a mensagem correta, é o convite correto. Claro que no meio de tudo que é ensinado, tem algumas misturas ali que eu falei, que para mim o erro está nisso. A gente está transformando fé em justiça própria, através desse pensamento de esforço, de que é o esforço que resolve as coisas. Depois eu vou falar sobre isso também, essa questão do esforço, aonde eu me justifico que não é só o esforço que resolve. Então, o que nós precisamos fazer? Eu estou convidando você que está assistindo, venha fazer uma mentoria comigo, para que você entenda, você que é pastor de igreja, eu não vou trazer você para a mentalidade coaching, mentoria. Pelo contrário, mentoria, o coaching significa treinamento, instrução, instrutor, mentor, né? Às vezes fala masterclass, master é de mestre. Então, eu quero convidar você para você alinhar o filtro da sua leitura bíblica, da sua concepção de igreja, mas você pode perguntar, mas sou eu que sei a verdade sobre como é? Não, mas eu quero te instruir a como buscar da forma correta e receber do Espírito Santo a verdade revelada, para que você viva aquilo que está sendo proposto para você por Deus, e não aquilo que foi pré-concebido, às vezes 100, 200 anos atrás, por pessoas que viviam outro contexto, sabe? A gente, claro que a tradição nos ajuda a manter um caminho, mas às vezes a tradição te impede de ouvir o Espírito, de seguir aquilo que ele está propondo para você.
Porque às vezes o modelo de igreja que Deus tem para você não é aquele modelo que tinha 200 anos atrás, lá para 500 anos para Lutero ou para quem foi. E quando você engessa, e você padroniza o fazer igreja, a liturgia das coisas, você tira o Espírito Santo da coisa. Porque o Espírito Santo ele não é engessável, ele não é ensinável, ele é diferente, ele ensina. Não somos nós que construímos uma caixa e colocamos ele dentro e falamos, agora faz. É o contrário. É ele que nos coloca num contexto para que a gente ande naquilo que ele está propondo. Então é triste eu ver, irmãos, a quantidade de pessoas que estão indo para esses movimentos de coaching, e eu entendo a motivação delas. Elas estão buscando uma liberdade de pensamento, elas estão buscando uma liberdade de reflexão, elas estão buscando fórmulas que realmente auxiliem elas a viver essa vida terrena. Porque a gente fala muito de vida espiritual, mas a gente não consegue contextualizar essa mente espiritual para as realidades do dia a dia. De como lidar. Por exemplo, ontem saiu as notícias e falando aí, né, de crise, de caminhão parar e todo mundo correu. Eu fui na rua ontem, os postos de gasolina estavam todos lá com fila, o supermercado parecendo que está caindo um meteoro. Por que isso? Nós não sabemos como nos comportar. Às vezes a gente sabe ler a Bíblia, a gente sabe fazer devocional, a gente sabe ir na igreja domingo, a gente sabe cantar, a gente sabe um monte de coisa, mas na hora de transformar isso em decisão, em postura, em comportamento, a gente não sabe. Porque nós somos seres espirituais, mas estamos tendo uma experiência terrena. Então eu preciso transformar minha mentalidade espiritual em comportamento terreno. Como que eu lido com as questões da terra? O que você fez? Você correu para o posto para encher o tanque? Ou você falou assim, Deus vai cuidar de mim? Quem está certo? Não sei, mas eu preciso entender. Eu preciso ter uma relação com Deus a ponto de eu descansar nele, porque ele me deu a paz e dizer, fique aqui, eu sou contigo, eu cuido de você. Ou ele também te dá a sabedoria e a prudência de ir lá resolver também a questão, encher seu tanque no posto de gasolina. E muitas vezes a gente está negligenciando os dois lados, os dois extremos. O super espiritual e o super carnal. O super esforço, aquela pessoa que faz tudo no braço, confia em si mesmo e diz que está na fé. E o super espiritual, que diz que confia em Deus, mas não resolve nada na terra. São dois extremos que a gente precisa avaliar. E isso é o que tem dividido as pessoas. Então vamos abençoar as pessoas que nós discordamos. Vamos abençoar o movimento coaching, vamos dizer, o movimento coaching. Por que vamos abençoá-los? Porque o testemunho da nossa verdade tem que ser o amor. Então não adianta eu pegar meu púlpito e começar, porque os coaches isso, porque os coaches aquilo, porque a direita isso, porque a esquerda aquilo. Não é esse o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é sobre quem ele é. E ele é o quê? Ele é amor. Uma pessoa me perguntou, semana acho que retrasada, qual é a melhor forma de lidar com uma pessoa, por exemplo, pai, mãe, ou uma pessoa que você precisa respeitar ela. Qual é a melhor? Porque tem pessoas que você simplesmente pode dizer, olha, eu não sou obrigado a conviver com essa pessoa, não no sentido de desprezo, mas é como se fosse assim, não faz parte da minha vida conviver com ela, então eu não preciso nem pensar sobre isso. Mas às vezes a gente tem que lidar com mãe, com pai, né, com patrão, com pastor, com pessoas que na sua vida exercem uma influência de autoridade. Como lidar? A melhor forma de você lidar é você aceitar a pessoa como ela é. Se você for entrar numa paranoia de tentar mudar a pessoa pelos seus comentários, por exemplo, eu não aguento mais fulano faz isso, fulano faz aquilo. Aí você entra na murmuração, você entra na reclamação. E outra, essa pessoa não vai mudar por causa disso. Às vezes quando a gente vai conversar com os pais, né, a gente vai, ô mãe, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo? Não mãe, eu já fiz tanto, eu gastei tantos anos, eu falo para minha esposa, eu gastei tantos anos tentando falar para minha mãe, sendo que muitas das coisas eu que estava errado. Mas eu tentando falar para ela, não, você vai fazer isso de novo.
não faz assim, por que você faz isso, para de fazer aquilo, e a gente começa a ser pai dos pais. Isso é desonra. Eles já viveram a vida deles, e se eles não entenderem determinadas coisas, não vai ser com a gente, a não ser que eles perguntem: pastor, filho, como que você vê isso aqui, o que você acha daquilo? Aí você responde, você foi questionado. Mas essas pessoas, uma pessoa me perguntou também uma vez, você acha correto você corrigir o seu pastor? Eu falei, não é questão de certo e errado, é questão de bom senso. É saudável, o ideal é que ele tenha um pastor para corrigir ele. Porque senão as coisas se invertem. Tem muita gente que confunde liberdade. Liberdade, as palavras que são mais próximas de liberdade são responsabilidade, respeito, dignidade, honra. São as palavras mais próximas disso. Então o que acontece? Mas se eu não falar, ninguém vai falar. É prudente que todo pastor tenha um pastor. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou falando aqui no vídeo, tem pessoas que eu pastoreio. Essas pessoas têm liberdade de me fazer perguntas? Claro. Elas têm liberdade de discordar? Com certeza. Agora, de corrigir, tem liberdade? Tem. Só que qual é o problema disso? Tudo que você fizer, você tem que estar disposto a receber também. E um dia, quem foi pastoreado vai ser pastor. Qual que é a colheita da sua vida para isso? Então, tudo tem uma forma de ser feito. Você consegue trazer uma verdade para a pessoa com sabedoria. Você pode, dentro da sua relação com ela, apontar para ela determinados contextos e trazer uma análise, trazer uma reflexão sobre aquilo. Mas o que eu tenho visto hoje? Geralmente as pessoas que mais acham que são livres para pôr o dedo na cara do outro, ela não aceita que põe na cara dela. E esse que é o ponto. Porque se você tiver disposição de ser confrontado, corrigido, agora senta aí que é você que vai escutar. Tudo bem, você pode até alegar, olha, eu faço o que eu também aceito. Mas a maior parte dessas pessoas que são afrontosas, elas não aceitam. Justamente por não aceitarem serem corrigidas, é que elas agem dessa forma. É justamente por isso. Porque são pessoas que não têm esses princípios que a gente falou aqui. Honra a autoridade, respeito, sabedoria, bom senso, coerência. Entende? Ela não entende. É igual meu pai e minha mãe, por exemplo. Meu pai e minha mãe, eu demorei muito para entender isso ao longo da vida. Eu sofri consequências terríveis das desonras aos meus pais. Tive que lidar com isso. É colheita. Não importa que sua mãe e seu pai te perdoem. Você planta, você colhe. Não tem jeito. Isso é uma regra. Você pode ver todos os filhos que honraram os pais, desde pequenos, que cresceram debaixo de honra, a vida para eles, por mais luta que eles passaram, foi uma coisa mais frutífera. Mas as pessoas muito duras de coração, pessoas que são afrontosas, questionadoras, a vida delas é um turbilhão. Mesmo que, de certa forma, elas rompam, né? Elas consigam vencer as batalhas, mas é uma tribulação constante. Porque a gente reflete do lado de fora o que tem por lá de dentro. A pessoa mansa, a pessoa respeitosa, ela diz assim, olha, é como você chegar, por exemplo, num tribunal e você chegar falando de qualquer jeito com o juiz. Ele vai alegar desacato, você pode ser preso para na hora. Aí quando você chegar lá na cadeia, você vai sofrer na cadeia, você não vai entender por que você está preso. Desonra. Você falou com uma autoridade. E ela tem capacidade, principalmente, ali no caso um juiz, de alegar um desacato. Como é que chama a lei? Desacato à autoridade. E você pode ser preso. Então as mesmas coisas, elas funcionam. Tem coisas que são regras, tem coisas que são leis. Você pode falar com o juiz, inclusive você pode contestar o juiz. Mas tem uma forma. Tem uma forma de falar, tem uma forma de se portar, tem palavras, forma de expressar essa comunicação para você demonstrar para ele a sua discordância. E aí as pessoas vão para a igreja, eu sou pastor, eu sei o que eu estou dizendo. As pessoas vão falar com a gente ou vão nos tratar
Quando algumas, tá? Tô falando assim de casos, poucos casos. Não é a maioria, graças a Deus. Mas algumas pessoas, elas quando precisam de algo que você tem, elas são dóceis, amáveis, compreensivas. Mas quando é algo que elas não concordam, ou quando você já não é mais útil para essas pessoas, aí o tratamento é como alguém que completamente é o desprezo. Porque a função pastoral, ela não é considerada por uma grande parte da população brasileira como função de autoridade. Por quê? Por causa da mentalidade. O povo brasileiro não é um povo que tem mentalidade de honra. Não é. Infelizmente, é uma questão cultural. Então, quando você vai lá e lê em Hebreus, e lê em Timóteo, e lê em Gálatas, questão de honra e autoridade, por exemplo, Gálatas 6,6, que fala, compartilhe de todas as coisas boas com aquele que te instrui, ali pode ser de qualquer coisa, né, do seu tempo, dos seus recursos, da sua oferta, das suas orações, compartilhe das coisas boas, das melhores coisas que você tem com aquele que te instrui. Paulo falou sobre isso. É difícil entrar na cabeça do brasileiro isso aí. O brasileiro não respeita polícia, não respeita juiz, não respeita presidente. Você já viu como as pessoas falam do presidente? Eu não sou adepto do atual presidente. Não sou. E por muito tempo eu compartilhei em conversas meus desagrados de forma rude, com palavras, não palavrões, mas com palavras que denigrem a pessoa que ele é. Então, o Espírito Santo me lembrou sobre autoridade. Ele é constituído, ele é autoridade. A não ser que Deus te chame como profeta, fale lá no seu coração, mande você pegar um ônibus, um avião, ir lá onde ele estiver e dê uma palavra profética para ele de juízo, ou seja lá o que for, a não ser que seja isso, porque você está respaldado por quem o constituiu, guarde sua boca de falar de líderes. Guarde. Deixa quem é tolo falar. Deixa quem é tolo falar. Guarde a sua boca. Isso é muito importante. Então, a mesma coisa você aplica para líderes comunitários, líderes espirituais, líderes civis. A mesma coisa, você segue a regra para todos. E a sua vida vai ser muito melhor, vai ser muito mais próspera, muito mais frutífera, se você aderir esse tipo de posicionamento. Então eu hoje entendo, muitas das coisas a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo nossos erros. Nós não devemos, o cristão não deve ser bélico. O que é isso? É o discurso conflituoso. O cristão é um ministro da reconciliação, reconciliando o mundo com Cristo. Mas eu vejo discurso de cristãos no Instagram, no YouTube, não sei o que dizer, porque é uma mistura de ódio com ira, com indignação, as palavras se perdem, né, nos sentimentos. E eu entendo isso, porque a gente vê a injustiça e a gente fica indignado, mas a gente precisa romper. Meu livro chama Maturidade para Romper. A gente precisa romper essa camada da carne e da alma, apesar de ser uma coisa só. Existe a mentalidade que ela é mais governada pelas obras da carne, vaidade, ciúmes, né, inveja. Aí a gente vence, a gente vai para a alma, que tem sentimentos e emoções, tristeza, alegria, decepção, expectativa. A gente fica preso nisso e a gente depois vai para o andar no Espírito. Andar no Espírito é a fé. Eu vivo aquilo que está escrito. A palavra diz que eu honro as autoridades. Eu honro as autoridades. A palavra expressa que o fruto do Espírito tem nele generosidade, amor, alegria, domínio próprio. Então o que você vê na minha vida? Generosidade, bondade, misericórdia. Inclusive certeza e convicção. O cristão não fala sim para tudo, mas o não dele tem que ser convicto, certo, de que às vezes o não envolve misericórdia, o não envolve amor. Por exemplo, uma pessoa que está cometendo um erro constante com você ou no ambiente que você vive.
e você já falou uma vez, você falou duas vezes, até uma hora você fala, ó, acabou. Mas muitas vezes o não, ele é pedagógico. Ele não é porque você odeia a pessoa, você é indiferente a ela. Ele tem que ser pedagógico. Olha, então, já que você não sabe lidar com esse tipo de responsabilidade, eu vou tirar, e assim que você amadurecer, eu te dou acesso novamente. É assim que a sabedoria é utilizada. Sabedoria e amor são atributos de Cristo. Em Provérbios fala, eu, a sabedoria. O amor, João descreve Jesus como o amor. Provérbios descreve Jesus como sabedoria. E eu preciso entender esses atributos. Eu estou chamando as pessoas para andar com a gente, para crescer nisso. Eu estava lembrando aqui uma vez, essa questão de você ir falar com a autoridade. E você dar recado para a autoridade. Hoje em dia é muito difícil você chegar para uma pessoa que ela é influente e falar algo de Deus para ela, porque ela vai olhar seu Instagram, ela vai ver se você é uma pessoa influente, se você tem 2 milhões de seguidores, se você tem helicóptero, senão o que você falou não vem de Deus. Deus só usa agora os ricos, só usa os influentes. As pessoas estão com essa ideia agora na cabeça. Infelizmente, é falta de discernimento. Porque uma vez, eu fui na Albânia, vou contar essa história aqui, eu acho que já vou encerrar e deixar mais histórias para as próximas lives. Uma vez eu fui na Albânia e quando a gente acordou um dia, a gente foi ficar 3 meses lá. E tinha uma missionária lá que ela faleceu. Ela era a pessoa a missionária mais influente da Albânia, era brasileira, porque ela foi para lá na época ainda do comunismo, que o país era um país mais fechado do mundo, a Albânia. Todas as fronteiras eram fechadas. E ela passou pelaquela guerra lá da Sérvia, lá do Kosovo, que a Sérvia estava tendo um genocídio lá em Kosovo. Muitos albaneses foram mortos, né? Havia ali É porque a história não conta as coisas detalhadas, só quem estava lá que sabe exatamente o que aconteceu. A intenção era uma limpeza étnica. A Sérvia, o presidente era o Slobodan Milošević, talvez alguém que acompanhou na época a história viu isso aí. Os Estados Unidos interviu lá, e a Turquia, mas estava havendo um genocídio em Kosovo. E porque muitos albaneses do norte, principalmente, estavam morando em Kosovo. Kosovo ali era meio considerado parte quase toda a população era albanesa. Tem os kosovares e os albaneses. E eles estavam expulsando os albaneses e matando a maior parte deles para que Kosovo fosse anexado à Sérvia. E essa missionária foi para lá, ela era brasileira, ela morou em Kosovo, morou na Albânia. Quando ela faleceu na época da pandemia, ela já estava com, 35 anos de Albânia, alguma coisa assim. E a gente conheceu ela na época. Tem uma história longa também que a gente teve com ela, maravilhosa, assim, testemunho que eu tenho para dar depois em outros vídeos, mas eu vou falar principalmente do que aconteceu em relação a você levar o que Deus falou para a pessoa, mesmo que a pessoa seja muito influente e você não. Hoje em dia eu não tenho muita evidência, então imagina 12 anos atrás, que foi quando eu conheci ela. E aí os missionários, que a gente tem amizade até hoje, o Eduardo e a Jane, nos chamaram para ir na igreja que a Najwa plantou. É uma igreja albanesa. Ela treinou um pastor albanês, um casal, né? A igreja albanesa, não era igreja de brasileiros. E ele nos chamou para ir lá assistir o culto. A gente foi e chegou lá, o pastor albanês veio falar com a gente, a esposa dele falava português por causa dos missionários. E ele falou assim... você tem uma mensagem para nós, você trouxe uma mensagem para nós. Na hora eu não entendi se ele estava dizendo, você tem por exemplo, vou colocar você para pregar, você tem uma mensagem, ou Deus te enviou e você trouxe algo para a gente, de Deus. Eu não entendi. Eu só respondi sim. Ou seja, eu consigo trazer uma mensagem, né, um sermãozinho, ou consigo também, se Deus tiver algo para falar, e com certeza através da nossa vida, porque toda vez que é te dado a oportunidade em algum lugar, ali é uma igreja, eu vi Deus ali naquela igreja, Ele quer falar alguma coisa através de você. E aí eu cheguei lá
E ele falou, você quer falar inglês ou em português? Eu falei, se vocês puderem traduzir, fica mais fácil para mim. A esposa dele falava português, inglês, né? E albanês. Aí eu fui falando em português, ela foi traduzindo para o albanês. E eu falei, olha, vocês oram por avivamento? Aí sim, nós oramos por avivamento, esse é o nosso alvo. E eu falei assim, mas vocês têm formado líderes, quantidade de líderes, vocês têm trazido as pessoas para um amadurecimento? Aí todo mundo ficou meio em dúvida, porque como assim? Eu falei, por que a gente deseja uma igreja grande? A gente deseja um avivamento no coração. Mas eu perguntei para ele, se hoje, aqui na região de Tirana, né, que é a capital, se hoje Deus tocasse o coração através de um ponto de avivamento e 5.000 pessoas fossem convertidas ao mesmo tempo, vocês teriam capacidade de liderança, de maturidade para lidar com todo esse movimento? Ou vocês estão contando só com o casal de pastores da igreja? E todo mundo ficou em silêncio. Mas eu não preparei isso. Foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Então, invista em preparar pessoas. Porque o avivamento ele vai vir por Deus, pelo Espírito. Quando nós tivermos a maturidade do Espírito, que é a unidade, que é o amor, o avivamento vem em consequência disso. E aí, tudo bem, foi questão aí de 10 minutinhos. Eu não fiz uma pregação e nada. Falei sobre o Portas Abertas, aquele ministério que eu já tinha lido, que o irmão André, né, na Europa, tinha levado Bíblia na época do comunismo e tal. Falamos rapidamente sobre isso, que a semente já estava plantada e a colheita estava para chegar, mas que antes da colheita havia necessidade de formação de liderança. A Nájua, que era a fundadora dessa igreja, que era quem treinou todo mundo, que chegou lá primeiro, ela não, nesse único dia que a gente foi, ela não tinha ido. E aí a gente foi almoçar na casa dela. Ela estava lá, ela estava um pouco gripada, e a gente foi almoçar lá. Quando a gente chegou, ela... e aí, o Eduardo, que era o missionário, como é que foi? O pastor, é Eris que ele chama, Eris. O pastor chamou o Léo para levar uma palavra, e ela arregalou o olho assim e disse, como assim? Porque ela era muito cautelosa, muito rigorosa com isso. Quem que prega, o que que fala. Eu entendo ela, né? Por muitos anos ali, começou do zero, ela construiu um entendimento ali. E tem muita gente por aí passando nas igrejas, pegando o microfone e estragando muito trabalho com as coisas que fala, sabe? Semente podre que as pessoas jogam. E ela ficou preocupada com isso na hora. E ela falou, mas o que que ele falou? O que você falou? Falou pra mim. Ela era bem... uma pessoa super amável, mas ela era de uma pessoa forte, né? Então uma mulher forte tem um trato mais robusto com as pessoas. Mas uma pessoa amável demais. E ela falou, o que que você falou? Eu falei, Nájua, eu falei aquilo que o pastor Eris perguntou se eu tinha uma mensagem. A mensagem no meu coração era que você era que a igreja precisava formar líderes antes de se preocupar com o avivamento, porque só um casal de pastores para uma igreja daquele tamanho, e o que eles estavam esperando. Aí ela, nossa, não acredito. Isso é a resposta de oração. Porque eu estou orando a Deus por um tempo, perguntando, Senhor, eu trabalho com evangelismo ou com formação de líderes? Porque ela já estava idosa. Ela sabia que ela não tinha mais 30 anos, mais 20 anos. E aí ela falou, foi Deus que falou através de você. Mas na minha condição, eu era uma pessoa... professor de escola bíblica, eu vou falar a verdade para vocês, vocês precisam saber a verdade para vocês entenderem que a jornada é assim. Por mais que foi me dada a oportunidade para eu ser professor de escola bíblica na igreja presbiteriana lá de Recife, eu sei que foi Deus que me colocou naquela sala, porque os comentários que existiam, os rumores dos corredores, era que a nossa sala era meio dos excluídos. Aquelas pessoas assim que mais complexa, aquela irmã da intercessão que é mais complexa, aquela pessoa ali que já explicou para ela 10 vezes a coisa e ela não entendeu e tal. Aí o Léo chegou agora também, a gente não sabe muito o que fazer com ele, já que ele não foi para o seminário, ele é novo também,
mas tudo eu vejo a soberania de Deus e a mão de Deus nisso. Porque eu fui formado ali, não as pessoas. As pessoas continuam lá até hoje, pessoas espetaculares, nós somos amigos, mas todo aquele conteúdo que eu joguei ali era para mim. Era a minha formação inicial. Então a gente até tinha um nome, né, que a gente brincava assim entre nós, que era meio que a sala dos excluídos, caverna de Adulão, aquelas coisas assim, que para alguns era até pejorativa a forma de se referir. Mas a mão de Deus trabalha dessa forma na nossa vida, e é isso que eu quero trazer para vocês. Existe uma escola de Deus que é dele, que ele usa pessoas, e às vezes você não entende, porque na época eu me sentia menosprezado, mas hoje eu entendo a necessidade daquilo. E todo o conteúdo que eu fiz de 5 anos de aula de escola bíblica ali, que era muito mais voltado para missões, para formação de caráter, era Deus trabalhando comigo. A aula era para mim. O que eu produzi, o que eu construí, o que eu escrevi, o que eu li para dar para as pessoas, na verdade era a minha formação. Era o que Deus estava fazendo comigo. Então, você imagina, nessa época aí que eu era da caverna de Adulão, eu tive que levar uma mensagem para uma pessoa do nível da Najma. Uma pessoa completamente conhecida no meio, reformado principalmente. Ela tinha amizade com o irmão André, antes dele falecer também, do Portas Abertas. Ela já levou pregadores renomados para ir lá na Albânia pregar na igreja, ou ela tinha amizade com essas pessoas do Brasil, do mundo. Inclusive, em 2018 ela me convidou, porque Deus colocou no coração dela, ela não faz nada de empolgada. E ela me convidou em 2018 para eu ir lá dar algumas aulas lá na sala de líderes deles. Mesmo que tudo aquilo que tenha sido colocado ali nessas aulas, se foi absorvido ou não, a obediência de você chegar e falar. Quando você entrega uma mensagem em amor, em humildade, reconhecendo quem você é, reconhecendo quem é a pessoa que você está falando, se ela recebeu a mensagem, se ela recebeu, passou para frente ou não, não é mais problema seu. Uma coisa que eu aprendi com o meu pastor atual, né, de missões, do ministério que eu faço parte, o Hans Peter, ele é norueguês, uma coisa que eu aprendi com ele é o seguinte: você é um mordomo, você entrega, vira as costas e vai embora. Você não tem mais responsabilidade com a mensagem. Se você entregou a verdade, se você falou a verdade, falou em amor, de forma integral, respeitosa, a pessoa não recebeu o que você falou, ou você entregou algo para ela entregar para alguém, ela não entregou, isso não é mais problema seu. E é isso que eu tenho tentado trazer para os vocacionados, para eles entrarem nessa escola do Espírito, entender esses processos, entender essa jornada. Em vários outros momentos Deus me levou, na Noruega também, para eu levar uma mensagem para a pessoa. Deus me levou para uma pessoa super influente dentro do governo, para eu falar para ela que o chamado dela era esse. Até hoje ela não faz isso. Eu não tenho nada com isso. Mas Deus, ele confunde os sábios desse mundo. Por quê? Porque ele pega uma pessoa sem evidência, sem influência, e usa ela para falar. Aí a pessoa olha o exterior, ela não tem discernimento. Aí ela diz: quem é fulano para querer falar isso para mim? Sabe de nada. Geralmente é o que acontece. E hoje eu entendo por que muitas vezes Deus usa pessoas sem evidência. Porque é para provar seu coração. Então hoje eu vejo pessoas que elas estão apoiadas na sua influência, na sua evidência, para validar sua mensagem. Mas elas esquecem que Paulo disse que Deus confunde os sábios desse mundo com as coisas loucas. E geralmente quando você for chamado para levar algo para alguém em amor, em humildade, em respeito, e aquela pessoa desconsiderar você por quem você é aos olhos do mundo, não é problema seu. Não se sinta menosprezado, não se sinta diminuído, não se sinta
como se você tivesse algo a provar, porque a fidelidade é o que Deus espera de nós. Deus espera que você cumpra aquilo que foi proposto para você. Várias e várias vezes Ele me coloca em situações. Vem aquele lado humano, né? Igual Ananias e Paulo. E a pessoa fala assim, mas Senhor, como assim? O Senhor vai falar para eu falar com essa pessoa aí vai olhar para mim, eu tô cheio de BO aqui para resolver, minha vida, né? E aí Deus fala, mas só fale, só entregue. E a confirmação disso tudo é que em 2018 eu fui na Noruega e o Hans Peter, que hoje, né, meu pastor, ele falou assim, Deus vai usar você para falar para pessoas de um nível social, do mundo, tá? Não do nível de Deus. No nível do mundo, ele usou o termo em inglês, que aí eu vou traduzir da forma que seria aí, isso. Alto escalão, ele usou esse termo em inglês, high level. Então, eu quero trazer para essas pessoas, líderes, pastores, vocacionados, a andar nisso. Porque eu vejo os pastores se perdendo nessa onda de ficar famoso, de como é que você, como você é visto pelas pessoas. E muitas vezes se desviam da fidelidade de Deus, porque Deus, Ele quer que você cuide da sua vida, da sua roupa, do seu... Claro que isso é importante, eu não estou desconsiderando isso. Mas Deus não precisa do respaldo do homem. E quem Deus entrega a palavra é porque Deus sabe que tem um coração ali para receber. Mas muitas vezes o coração da pessoa está fechado. Mas Deus não pode fazer juízo sem antes Ele vir com a palavra da justiça. Então muitas vezes você vai levar a palavra da justiça. O que seria isso? Olha, é uma direção de Deus. Olha, é uma palavra para você seguir. É uma direção, ou é um cenário, ou é uma vocação, ou é uma unção que você está levando para a pessoa. Se ela não recebe aquilo, a consequência é dela. Não tem nada a ver com você. Por isso, nunca faça algo que Deus mandou você fazer e fique pensando. Ou fique olhando para a pessoa achando que ela tem que te ouvir, ou que ela tem que te considerar, ou você ficar se sentindo desprezado porque a pessoa não considerou o que você falou. Apenas leve o recado. Isso é uma das coisas. Porque se você entrar nessa onda, lembra que assiste o vídeo de todo de novo, se você entrar nessa onda de ficar em evidência, de ser visto, de coaching, de porque eu tenho que ficar rico, porque senão as pessoas não vão me ouvir. Se você entrar muito nisso, não que você não possa crescer, mas se você entrar muito nisso, você vai se perder da fidelidade com Deus. Porque em alguns cenários você vai ser enganado. Você vai desconsiderar pessoas que Deus usa a vida delas na sua vida, porque elas não são desse padrão que você estabeleceu aí de sucesso. E você vai começar a valorizar pessoas que não são de Deus, mas têm sucesso no mundo. E aí você vai começar a perder o discernimento. Por causa do quê? Julgamento exterior. Aconteceu isso com Samuel. Samuel chegou lá e viu o filho de Jessé. Certeza que é esse. O cara é bonito, o cara tem postura. Então ele escolheu pelo exterior. O que Deus falou para Samuel? Samuel, eu não vejo exterior, eu vejo coração. Era Davi. Provavelmente Davi estava todo sujo, todo esculhambado lá no pasto, porque você já ficou em fazenda e ficou no meio lá dos bichos muito tempo. Como é que você fica no final do dia? Provavelmente Davi estava todo esculhambado, enquanto os irmãos dele estavam todos vestidos, provavelmente, né, com o uniforme do exército, porque eles eram do exército de Saul. É tempo de discernimento, irmão. Cresça, trabalhe, prospere, se vista bem, cuide do que for necessário para o visual, cuide do seu Instagram, faça aí seu posicionamento, seu branding. Mas se você se perder nisso, você vai achar, igual Saul, que achava que estava com Deus. Ele era rei, mas a unção não estava mais sobre ele. Deus abençoe vocês, e qualquer dúvida em cima desse conteúdo aqui, pode falar comigo pelo WhatsApp, porque provavelmente você vai estar assistindo pelo YouTube,
não vai estar mais no Instagram, então você pode me procurar aí pelos comentários do YouTube, ou se você tem meu contato, fale comigo pelo WhatsApp. Deus abençoe.